Olá, queridos. Paz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao nosso canal, mais uma vez aqui juntos no Tempo com Deus. E aqui a gente junto para trocar umas palavras aqui sobre o conhecimento bíblico. E mais uma vez você está comigo porque você precisa passar um tempo com Deus. Tenha certeza que esse momento vai ser muito bom para você. Hoje temos um assunto muito interessante para falar, porque por Ele são todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo falou, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, por Ele são todas as coisas. E nesse vídeo você vai ter uma mensagem muito boa da parte de Deus. Então, nos ajuda, nos dá aquela força, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa Deus te usar, clica, compartilha, manda para outras pessoas, coloca no status do teu WhatsApp, coloca no status do Instagram, divulga, porque você está sendo uma bênção na vida de muita gente. Queridos, a paz do Senhor, o texto que a gente vai usar hoje para a nossa mensagem bíblica, para falar sobre o nosso Cristo, será utilizado em Lucas capítulo 19, dos versos 1 ao 10. Você vai ter a oportunidade de ler comigo e a gente poder entender bem o que tudo isso aqui significa para a gente hoje. O texto narra a história de Zaqueu, um homem que era muito rico. A Bíblia relata isso e cita que ele era muito rico. E a gente começa a ler. Agora vai ler comigo para que a gente possa entender bem essa narrativa. É Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim, E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Veja que a própria palavra de Deus fala que ele era rico. Algo muito importante aconteceu que Jesus estava apenas passando na cidade de Jericó, que é a cidade antiga de Jericó, mas havia um homem ali, cujo nome Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos. Vejam, nós podemos ver que há algo muito importante aqui, é que Zaqueu, por ser chefe dos publicanos, ele era um homem que tinha uma posição no governo muito alta. Era uma pessoa rica que tinha muitas posses. Talvez hoje a gente pudesse dizer como fosse um fiscal da fazenda, alguma coisa por aí. Mas ele tinha muitas posses. E os publicanos, na verdade, eles não eram bem vistos naquela época. Que eram homens que trabalhavam fazendo o quê? Sempre a gente encontra no Novo Testamento pontos, momentos que se fala sobre os publicanos, e a gente fica com aquela pergunta, né? A gente começa a interrogar, o que são os publicanos? Quem são esses publicanos? A Bíblia diz que Jesus muitas vezes jantava com eles, participava com eles em alguns momentos. Mas quem eram esses publicanos? Os publicanos eram esses, eram trabalhadores, homens do governo, que eles serviam para cobrar impostos. Só que se essa cobrança de imposto fosse justa, mas na verdade eles não eram justos naquela época. A maioria, né, ou boa parte deles não era justa naquela época. Eles cobravam e colocavam mesmo a corrupção em cima. Cobravam além do que deveria ser cobrado para as pessoas. E as pessoas sofriam muito com isso. Então essa era a posição de Zaqueu. Também o próprio livro de Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento, a gente encontra Mateus. E Mateus também era um cobrador de impostos, também era um publicano. Só que Jesus o chama e Mateus se arrepende, Mateus passa a conviver e ser um dos 12 apóstolos de Jesus, devido à transformação que o Evangelho fez em sua vida. Então o que acontece é que Zaqueu estava sabendo que Jesus iria passar nessa cidade de Jericó. Então, ao saber disso, esse homem que era publicano, que fazia essas cobranças de impostos, que era um homem que o povo não gostava deles, né? Na verdade era uma classe de trabalhadores que não era muito bem quista pelas pessoas. O Novo Testamento eles eram odiados pelos judeus. Os judeus detestavam essa classe. E os judeus também criticavam muito Jesus porque Jesus se juntava com eles. Então os judeus não costumam se juntar com pessoas que não são judias. Eles viam que Jesus costumava jantar, comer, se alimentar, se reunir com esses publicanos, mas então começava a criticar Jesus, começava a criticar porque Jesus estava sentado junto com pecadores. Porque o próprio judeu só se junta com o judeu, entrar em casa de judeu, se alimenta com o judeu. Zaqueu, ele era judeu, mas ele era um publicano, porque era uma profissão e ele seguia essa profissão. Porém, era muito mal visto. Só que, com certeza, como a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares, todo mundo queria conhecer Jesus, todo mundo ouvia falar das coisas maravilhosas que Jesus fazia. Então, com certeza, quando Zaqueu teve a oportunidade de ouvir
Obviamente que ele já ouviu antes, para conhecer, para querer ver Jesus, né? Ele ouviu a fama daquele profeta que chamavam Jesus de profeta, o Filho de Deus, e se espalhava por todos os lugares, as bênçãos, os milagres que Jesus fazia. Então, o Zaqueu sai correndo também, porque ele já havia ouvido falar sobre Jesus. E ele tentava, por todas as formas, olhando no caminho que Jesus passava, no versículo 3 você pode ver, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Então veja, ele procurava ver quem era Jesus. Ele já ouviu falar de Jesus, alguém tinha comentado sobre Jesus, mas ele não conhecia Jesus pessoalmente. Ele não teve nenhum encontro, não havia tido nenhum encontro com Cristo, com Jesus. E ele estava sedento por isso. Só que havia um empecilho muito grande. A vontade que ele tinha, o desejo que ele tinha de encontrar Jesus era muito grande. Mas tinha um empecilho terrível. Na verdade, alguns empecilhos. Um deles aqui, fala aqui no versículo, e não podia ver por causa da multidão. Tanto a multidão como o tamanho dele atrapalhavam para que ele pudesse se encontrar com Jesus. Veja bem, muitas vezes nas vidas da gente, nós passamos por isso. Quantas multidões, quantos problemas nós enfrentamos, nós que temos o coração sedento por Deus, sedento por Cristo, sedento por encontrar o nosso Senhor, por estar com Ele, para tê-lo aqui no nosso coração, para receber o Espírito Santo. Quantas vezes a gente quer tanto estar com Cristo, tanto mesmo assim, fortemente, nossa alma clama, o nosso espírito deseja demais estar com Ele. Mas o que acontece? A multidão de problemas, a multidão de coisas, a multidão de afazeres, às vezes a multidão de trabalhos que acontecem, nos impedem de poder encontrar Jesus. Se você tiver algum desses empecilhos, algo que te impeça de encontrar com Jesus, de se juntar a Ele, de estar com Ele, tente romper essa multidão, tente vencer tudo isso, separe esse momento, porque o teu espírito, alma clama. Nós precisamos de Deus, porque o nosso espírito veio de Deus. E como o nosso espírito veio de Deus, ele tem sede por Deus 24 horas. A gente tenta sempre suprir essa falta, essa necessidade de Deus com coisas dessa terra. Seja com qualquer benfeitoria, com realização dos nossos desejos. Mas não tem jeito, por mais que a gente se satisfaça aqui com algumas coisas, com alguns prazeres que a gente pode adquirir, conseguir, felicidade entre família e tudo mais, mas a gente precisa de Deus. E as multidões desse mundo, as multidões, seja do que o mundo oferece, seja de pecado, seja de trabalho, excesso de estudo, muitas vezes a gente diz que não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir a uma igreja, para ouvir a palavra de Deus, ou a gente não quer ouvir porque está muito atarefado, ou já está esgotado, cansado de tanta coisa que a gente faz. Mas eu quero dizer para você, vença essa multidão, que você vai ser muito abençoado. Você precisa vencer essa multidão. Coloque isso no seu coração. Vença essa multidão. Como se não bastasse aquela multidão, ainda havia o problema. Ele, Zaqueu, era de baixa estatura. Era um homem baixinho. A multidão, por ser muita gente para poder fazer com que ele chegasse até Jesus, para atrapalhar, ele não conseguia. Mas vamos ver em seguida o que foi que aconteceu. E o interessante é que no versículo 4, dando continuidade, a gente observa o seguinte, lê comigo. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Veja, Zaqueu tinha uma multidão à sua frente. Ele era baixinho, ele era bem baixinho em relação à multidão. E também ele correu adiante, subiu em uma figueira, que é uma árvore, para ver Jesus. Então veja, quando eu falo para você, vença a multidão de coisas que aparecem na sua vida, faça como Zaqueu, vença essa multidão. Ele não olhou porque ele era baixinho, ele não olhou porque a multidão era muito grande mesmo, ele não olhou as dificuldades que estavam à sua frente. O que importa é que ele precisava ver Jesus, ele precisava encontrar-se com Jesus. E a forma que ele viu, que ele encontrou para poder ver Jesus, foi subir naquela figueira, naquela árvore. A partir dali ele conseguiria ver por cima da multidão, olhar Jesus, encontrar Jesus. Vença essa multidão, vença isso que te atrapalha, vença seja o que for, seja alguém, seja pessoas, seja amigos, seja trabalho, seja estudos, seja o que for na tua vida, aquele prazer, algo que tome o teu tempo,
Seja o que for, tire tudo mesmo, procure colocar para fora, evite tudo que te atrapalha. Seja o que for, mas tente chegar o mais rápido possível perto de Deus, perto de Jesus. Vamos agora para o versículo 5, olha que coisa linda que fala aqui. Diz assim, ó, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, quando chegou, olhou para cima, mas falou para Zaqueu, desce depressa. Às vezes, queridos, às vezes nós estamos em lugares que a gente pensa que está muito importante, a gente pensa que está muito lá em cima, nosso orgulho nos enche e nos coloca lá nos altos, nos patamares. Mas na verdade, não é isso que Deus quer muitas vezes da gente. Às vezes tem gente que acaba ficando tão alto que começa a pisar em outras pessoas. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que o Evangelho do Senhor realmente nos ensina para fazer. Nós precisamos amar nosso próximo, amar todo mundo. Às vezes nós estamos muito além, muito alto mesmo, sonhando tão alto e tão orgulhoso de muita coisa, de nós mesmos, das nossas conquistas, das conquistas de pessoas perto da gente e dos nossos trabalhos. Ficamos tão assim orgulhosos, mas nada disso pode atrapalhar e fazer com que a gente se afaste de Deus. Jesus, quando olhou, que viu que Zaqueu estava aquele tão alto naquela árvore, Zaqueu disse, ei, desce, mas desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Zaqueu precisou descer. É preciso descer. Muitas vezes é preciso se humilhar diante de Deus. Humilhar mesmo diante da mão potente de Deus. Humilha nos pés do Senhor. Não fica orgulhoso. Não acha que o que você tem depende só de você. Foi conquistas tuas. Porque eu estudei, eu que trabalhei, foi, mas Deus te deu condição para trabalhar. Deus te dá saúde, te dá o dia para você acordar e ter força para poder trabalhar. É Deus que dá a você. Às vezes nós temos, mas são dádivas, são dons, são coisas, são presentes que Deus dá para a gente, que Ele nos concede. A gente não pode esquecer disso. Então Deus fala para você, Deus está falando para você que está me ouvindo agora. Desce depressa. Desce, porque quando você descer, você vai conseguir chegar perto de Jesus. Você vai conseguir falar com Ele. E quando você desce, e olha aqui, quando Zaqueu desce, algo maravilhoso acontece. Jesus disse que iria pousar em sua casa, iria descansar em sua casa com Zaqueu. Mas uma grande coisa aconteceu. Pessoas ficaram com muita raiva, os judeus ficaram com muita raiva, porque Jesus falar que iria pousar na casa de Zaqueu, Zaqueu era um publicano, os judeus não gostavam do publicano. Para os judeus, o Zaqueu era um publicano pecador, um mentiroso, poderia fazer muitas coisas erradas e eles realmente mantinham distância de publicanos. Mas Jesus não faz acepção de pessoas para a salvação. Jesus quer que todos, sem exceção, sejam salvos. Nada disso, porque eu não gosto de fulano, não gosto do jeito de fulano, não gosto das intenções de fulano, do que fulano defende. Não, Jesus não quer você, os seus pensamentos, Ele quer você. Você precisa entregar a sua vida a Jesus para que Ele tome conta da sua vida, Ele te transforma. Isso que você é hoje, se você ainda não está andando com Deus, não está andando com Ele, não tem Deus realmente, Jesus no seu coração, para sempre andando como uma conduta da tua vida, como transformação que o Evangelho faz em você, tenha certeza que Jesus vai transformar a sua vida, mas desce depressa, que Ele hoje quer pousar na tua casa. Abre teu coração, abre essa casa do teu coração, essa porta, para que Deus possa entrar. No versículo 6 fala assim, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Então Zaqueu, obediente, tão sedento que ele estava, venceu a multidão, venceu todas as dificuldades para poder encontrar Jesus. Não foi fácil, não foi simples, não é fácil. Não pense que vai ser fácil para você como não foi para Zaqueu. Não vai ser fácil para você deixar as tuas agonias, os teus desejos, a tua alegria, as tuas coisas que você tem aqui nesse mundo. Não vai ser fácil. Tem suas dificuldades, abandonar algumas coisas, mas é preciso que você faça isso. É preciso renunciar. Nós não podemos chegar a Cristo, viver com Cristo da nossa maneira, do nosso jeito. É preciso haver uma mudança. Essa mudança só em Jesus.
É necessário que a gente renuncie a si mesmo. Renunciar a si significa deixar os nossos costumes, deixar a nossa própria vontade. Tudo aquilo é vencer a multidão, é toda essa multidão que nos atrapalha, que nos coloca distante de Jesus. Vença essa multidão. Qual é a tua multidão? Qual é a tua multidão? O que está te atrapalhando? O que atrapalha você estar com Jesus? Se você de repente é uma pessoa que vivia na igreja e hoje não vive mais, o que está te atrapalhando voltar para Jesus? Coloque essa palavra no seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Nessa hora o Espírito Santo está falando. O que você está vendo que está te atrapalhando, te distanciando do caminho do Senhor? Corta, tira, apaga, se distancia, deixa Cristo reinar na tua vida. Não deixe a multidão te vencer, a multidão de problemas, de atribuições, de preocupações. Tira tudo isso, entrega a Jesus, desce depressa, que Jesus quer entrar na tua casa. No versículo 7, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, porque Jesus iria se hospedar na casa de Zaqueu como homem pecador. Mas Jesus não vê como o homem vê. Jesus não estava interessado no pecado dele. Jesus estava interessado que ele estava se convertendo a Jesus, que a palavra estava entrando naquele coração e aquele homem, a partir daquele momento, não era mais aquele homem. Não iria continuar mais com aquelas práticas errôneas que, porventura, ele deveria vir fazendo. O que ele praticava de errado, Jesus não estava bonificando ou concordando, não estava concordando com as práticas dele. Porque ele havia os pecados, não era o problema, não eram os pecados dele. Porque o pecado dele é igual aos outros. Uns tinham pecado de um jeito, outros de outro, outros terríveis. Vários eram os pecados, mas Jesus não quer saber. Jesus ama o pecador, mas o pecado ele abomina. O pecado não. Mas Jesus ama o pecador, aquela pessoa, o ser. Antes de você ser um médico, de você ser um pastor, de você ser, seja lá o que for, ser um político, ser um doutor, ser um advogado, um juiz, antes de tudo isso você é uma pessoa, você tem uma alma, você tem um ser, você tem um espírito e você precisa tomar conta dele e entregar ele para Jesus, para que ele possa tomar conta da tua vida e guiar os teus passos e dizer e te ensinar como caminhar e por onde traçar o teu caminho. Agora no versículo 8, vejam bem o que está escrito aqui no versículo, leia comigo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja que situação. Ele falando, ele confessando agora os seus pecados, falando a Jesus. Veja que Zaqueu agora passou a ser um homem arrependido de tudo que tinha feito. E agora ele passa a confessar os seus pecados a Jesus. Então, é isso que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos todos os dias. Confessar os nossos pecados, nos arrependermos do que fazemos que não agrada ao Senhor, que está fora dos caminhos do Senhor. A gente precisa entregar a nossa vida a Ele. Nós confessarmos os nossos pecados a Ele. Entendermos que Ele é o único que pode perdoar nossos pecados, nos resgatar e nos transformar. Entregue, fale para Jesus, ore, feche seus olhos, ore ao Senhor, que Ele vai te dar o caminho correto para você seguir. E ele falando, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Veja que o dinheiro que ele tinha jamais poderia comprar Jesus, poderia comprar a salvação, porque ele era um homem rico, então achava que se eu fiz algum erro, eu vou agora realmente, metade dos meus bens eu vou distribuir com os pobres. Mas simplesmente isso não adiantaria, porque só o fato dessa obra de pagar, por isso ele jamais iria conseguir resgatar a salvação e o perdão dos seus pecados. E novamente ele fala, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, ele realmente estava confessando ali que já tinha feito algumas coisas, algumas contas erradas, cobrado alguma coisa de alguém que não tinha sido correto. Então ele ali arrependido também começa a dizer que iria restituir quadruplicadamente. Mas isso, com certeza, não iria resolver o seu problema. Talvez, na sua cabeça, ele iria aliviar a sua consciência, mas livre do pecado, não. Ele precisava confessar seus pecados a Jesus, pedir perdão e realmente ser uma pessoa transformada pela palavra de Deus e pelo perdão de Jesus. Então, apenas distribuir riquezas, os bens com os pobres,
não é garantia de jeito nenhum de ingresso para a vida com Deus e receber a salvação. Jamais alguém poderia comprar, pagar para ter direito à vida eterna, à salvação com Deus. Então, não era garantia de jeito nenhum. O dinheiro que ele tinha, distribuição com pobres, tudo isso é muito bom, isso faz muito bem, mas não é suficiente para que ele adquirisse a salvação e morasse, tivesse perdão dos seus pecados e garantisse a sua vida eterna com Deus. Veja, o apóstolo Paulo fala isso claramente. Ele fala isso muito bem. 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 3. Olha como está escrito. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, Jesus estava sempre presente em todos os momentos. Ele é a pessoa certa para resolver isso, perdoar pecados, garantir a salvação através do seu sangue, do seu sacrifício. Só através de Jesus que a gente consegue a vitória em Cristo, a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Só através de Jesus. O dinheiro não pode comprar, porque se comprasse seria muito fácil. Os ricos todos estariam garantidos na sua eternidade com Deus, mas o dinheiro não pode comprar. E Paulo fala, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, não adiantaria, sem amor não adiantaria. E no versículo 9 fala assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Jesus falou que depois que ele confessou o seu pecado, que ele confessou e se arrependeu e colocou no seu coração que iria pagar tudo que tinha feito de errado, e também a partir dali ele se arrependeu, ele teria uma conduta diferente, a vida transformada, ele não seria mais aquele mesmo homem de antes. A partir de agora Jesus falou, depois de tudo isso, do arrependimento dele, do esforço dele, da busca por Jesus e encontrar Jesus, que é o mais importante, Jesus fala, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, meu amigo, meu irmão, meu querido, você que está me ouvindo, tenha certeza, deixe tudo que te atrapalha, tudo que não te conduz a Deus, tudo que te distancia de Deus, de Jesus. Você que talvez não esteja indo à igreja, que não pode chegar à igreja porque, meu estudo, estou estudando, tenho muita prova, tenho muito assunto, meu TCC. Tem gente que coloca desculpa como TCC porque é muita coisa para escrever, muita coisa para pesquisar, não tenho tempo de ir à igreja. Irmãos, preste atenção, Jesus está voltando. Nós precisamos de estar com Ele. Se você quer morar no céu, eu tenho certeza que tua alma clama por isso, teu espírito clama por isso. Afasta, resolve. Se você é aquela horinha que você precisa estar ali, separada no mínimo para ir à igreja, para ouvir a palavra de Deus, para agradecer a Deus, oferecer o teu culto racional a Deus, esse momento é sagrado. Na tua casa, no teu quarto, dobra o teu joelho, agradece a Deus, pega a palavra de Deus, a Bíblia, lê, aprende, pede ao Espírito Santo que te ilumine e você vai ser abençoado. Deixa que Deus conduza a tua vida, você com certeza vai andar nos caminhos do Senhor e vai ser muito, muito abençoado. E além disso, vai abençoar as pessoas que estão ao teu redor, porque você vai evangelizar, você vai pregar a palavra de Deus, vai mostrar o que você sente de alegria, vai conseguir compartilhar com muitas outras pessoas. Isso é bênção de Deus. Eu gostaria de dizer a você, se você ficou até aqui, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Esse canal é uma bênção, Deus colocou no nosso coração para que a gente o fizesse, para que pudesse levar a palavra de Deus para muitas pessoas, espalhar na internet. E realmente, muita gente tem sido abençoada através dessa mensagem, através desse canal. Deus tem abençoado a nossa vida, tem nos dado condição, apesar de tanto trabalho, de tanta luta, uma multidão gigante que faz o possível para que nos afaste desse trabalho, nos afaste também de poder produzir esses vídeos, mas nós estamos perseverantes, porque nós sabemos que é um trabalho para Deus, que é bênção, que Deus tem nos abençoado muito. E isso, através da minha vida, eu tenho certeza que Deus tem abençoado a vida de muita gente. Então, receba essa mensagem, não é minha, a palavra é de Deus, é o Senhor que coloca. Então não esquece, você que não é inscrito, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, nós precisamos que você se inscreva. Quantos mais inscritos, com certeza o YouTube vai disparar, vai mandar para muita gente, recomendar para muitas pessoas no mundo todo, no Brasil e fora do Brasil. Seja iluminado, tenha a bênção de Deus,
Não esqueça, esse é o nosso tempo com Deus. Nós aqui passamos um momento maravilhoso juntos. Sei que você estuda, trabalha, tem muitos afazeres, mas quando você para olhar esse canal e escutar essa mensagem, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Você precisa ouvir. Abra seus ouvidos. Deus está falando com você. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe mais uma vez esse teu dia, essa noite, esse final de semana e a tua semana. Que o Senhor abençoe, te dê a paz que você precisa, te dê a força e te dê a saúde para abençoar a tua vida. Que o Senhor seja o teu Deus, o teu guia, a tua bênção. Que as mãos dele estejam estendidas sobre a tua casa, sobre a tua vida e você seja uma bênção na mão de Deus. Deus abençoe a cada um e, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima sexta aqui no nosso Tempo com Deus. Até lá.